Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e este é mais um vídeo da série sobre conjuntos numéricos aqui do canal Ad Infinito. O tema da vez é a adição de cortes de Dedekind. Nós vamos definir a soma de cortes de Dedekind e vamos definir o corte correspondente ao número real zero. Bora lá? O propósito desta série é apresentar de uma perspectiva rigorosa e cuidadosa os conjuntos numéricos a partir dos números naturais. Nós já vimos ao longo da série como construir os números inteiros a partir dos naturais e como construir os racionais a partir dos inteiros. Em ambos os casos, a estratégia que nós utilizamos foi considerar um elemento do novo conjunto como uma classe de equivalência de pares de elementos do conjunto anterior. Assim, um número inteiro é uma classe de equivalência de pares de naturais e um número racional é uma classe de equivalência de pares de números inteiros. Nós vimos também nessa série que a mesma ideia não funciona na construção dos reais. Nós precisamos de uma estratégia alternativa. Apresentamos uma série delas e escolhemos realizar a construção dos reais via cortes de Dedekind. A ideia do corte é a seguinte: quando nós olhamos para a reta racional, nós percebemos que existe nela alguns furos quando comparada à reta real. Por exemplo, não há um ponto da reta racional correspondente ao ponto raiz quadrada de 2 da reta real. Precisamos, portanto, tampar esses furos para que a reta racional se torne como a reta real. Como tampar um furo? A ideia do Dedekind é usar a coleção de todos os números racionais à esquerda do furo para tampá-lo. Esta coleção de números racionais à esquerda de um determinado furo é o que nós chamamos de corte de Dedekind e pode ser apresentada de modo preciso do seguinte modo: um corte é uma coleção de números racionais que não contempla todos os racionais, não é vazia, é fechada para baixo, no sentido de que se um número racional está no corte, então todos à esquerda dele também estão no corte, e o corte alfa não tem maior elemento, no sentido de que se você tem alguém no corte, sempre dá para ir um pouquinho mais à direita sem sair do corte. Ok? Nós vimos também em vídeos passados que esta definição não é vazia. Nós provamos que alguns conjuntos têm a propriedade de ser um corte e estabelecemos que, via construção, a coleção de todos os reais é a coleção de todos os cortes de Dedekind. Ou seja, um número é um número real, C e somente C. Esse número é um corte de Dedekind. É claro que apenas enunciar essa definição não basta. Nós precisamos verificar que essa definição goza de todas as propriedades esperadas de números reais. E nós já começamos a fazer isso. Nós já verificamos, por exemplo, que, dados dois cortes, nós sabemos dizer se eles são iguais ou dizer qual é o maior e qual é o menor deles. Nós já temos a noção de ordem para os reais. Nós vimos também, no vídeo passado, que dado qualquer conjunto não vazio e limitado de cortes, esse conjunto tem um supremo. Esta propriedade é muito importante para a análise real. Nós podemos agora dar novos passos e verificar que esta definição é apropriada também para a noção mais elementar da aritmética que nós temos, a noção de adição. Nós vamos verificar como definir esta soma de cortes, essa adição de números reais, de tal modo que esta definição tenha todas as propriedades esperadas. Pois muito bem, como definir a soma de dois números reais? Bem, vamos olhar para o que nós já fizemos no passado. Nós definimos a soma de inteiros a partir da soma de naturais. Nós definimos a soma de racionais a partir da soma de inteiros. É razoável, portanto, que a gente defina a soma de reais a partir da soma de racionais.
E a maneira mais natural que me parece de fazê-lo é a seguinte. Ora, se eu quero somar os cortes alfa e beta, alfa é uma coleção de racionais, beta é uma coleção de racionais. Eu vou colocar então que a soma é a coleção de todos os racionais, que são a soma de um elemento de alfa com um elemento de beta. Será que esta definição funciona? Bem, vamos começar observando o seguinte. Uma vez que tanto alfa quanto beta são cortes, eles são coleções de racionais e, portanto, x e y são números racionais. E a soma que define o número racional Q é uma soma racional. Então parece que está tudo em ordem, está tudo bem definido. Precisamos verificar agora a soma dos reais. Precisamos ver o que é essa soma do lado esquerdo. Bem, é a soma de dois cortes. O que nós esperamos? Que esta soma de dois cortes seja um corte de Dedekind. Será que este é mesmo o caso? Da análise acima, nós só verificamos que esta soma é uma coleção de números racionais. Será que esta coleção de números racionais goza de todas as propriedades que definem o corte de Dedekind? A resposta é sim, goza sim. A soma está bem definida no sentido de que a soma de cortes é um corte de Dedekind. Além disto, será que esta soma goza das propriedades esperadas da soma de reais? Será que ela é associativa e comutativa, ou, na ordem que está em tela, será que ela de fato é comutativa e associativa? A resposta é sim para ambos os casos. A nossa definição está aparentemente bem definida e bem comportada. Mas é claro que não basta eu afirmar estas coisas. Você vai querer que eu argumente, que eu comprove, que eu demonstre que, de fato, a soma como definida é um corte associativo e comutativo. Nós vamos fazer isto? Vamos fazer ainda neste vídeo. Mas antes de fazê-lo, vamos avançar um pouquinho na discussão conceitual. Se a gente sabe como somar, qual que é a próxima pergunta natural de ser feita? Quem é o zero? Qual é o número real que é elemento neutro para essa adição? Bem, nós precisamos defini-lo, nós precisamos dizer quem é o corte, quem é o número real zero. Quem é esse zero que eu estou fazendo um pouquinho mais estilizado, tal que alfa mais zero sempre dá alfa. Qual é uma maneira de tentar defini-lo? Bem, vamos olhar para a ideia motivadora dos cortes. Vamos imaginar que nós temos um furo ali na reta racional correspondente ao real zero. Como que nós tampamos esse furo? Tomando a coleção de todos os números racionais à esquerda dele. Bem, será que essa ideia vai funcionar? Vamos torná-la precisa, vamos estabelecer uma definição para isso. Tomar a coleção de todos os números racionais à esquerda de zero é tomar a coleção de todos os racionais negativos. Veja que com isso, o que nós temos ali são todos os números racionais e ordem racional. Será que isto funciona? Será que é razoável que a gente estabeleça que o número real zero é a coleção de todos os racionais negativos? Bem, para que isto faça sentido, o que nós precisamos? Primeira coisa, nós precisamos que esta coleção de números racionais seja de fato um corte de Dedekind. Será que é o caso? Além disso, nós precisamos que a propriedade esperada valha, que alfa mais zero, mais esse corte zero, mais esse número real zero, sempre seja alfa, qualquer que seja o número real envolvido. Será que este é o caso? A resposta é sim, essa definição ela é bem comportada, esta definição possui as propriedades que nós esperamos para o zero, é uma boa definição para o número real zero. É claro que é preciso demonstrar esses resultados e isto será feito ainda nesse vídeo. Mas não agora, porque agora eu quero discutir o próximo ponto que surge de maneira relativamente natural. Se conhecemos a adição e conhecemos quem é o elemento neutro, o próximo passo é se perguntar acerca dos números reais negativos, em particular do oposto de um número
real. Ora, dado qualquer número real alfa, nós queremos saber quem é o número real beta, que é o oposto dele. Ou seja, quem é o beta está o quê? Alfa mais beta é o número real 0. Esse beta, em geral, é denotado por menos alfa. Bem, para tentar definir esse oposto de alfa, vamos fazer o que a gente tem feito. Vamos olhar para as definições anteriores. Ora, eu preciso definir menos alfa a partir de alfa. Se eu quero o oposto de alfa, então parece razoável tomar como elementos do oposto de alfa o oposto dos elementos de alfa, certo? Vamos tomar que menos alfa é a coleção de todos os qs, tais que menos q pertence a alfa. Funciona? Dá uma pensadinha, será que essa definição é boa? A resposta é não. Esta definição não é adequada, em especial porque ela não é fechada para baixo. Tá joia? Tá, se essa não funcionou, então vamos olhar para algo parecido. Falar, olha, se tomar o oposto em alfa não funcionou para definir o oposto de alfa, então vamos tomar aqueles elementos tais que o seu oposto não pertence a alfa. Será que funciona? Dá uma testada aí, veja o que você conclui. A resposta é quase funciona. Então a gente vai precisar refinar um pouquinho a ideia, entender melhor, né, por que não funciona, e a partir do entendimento do por que não funciona esta definição, arrumá-la para termos uma definição apropriada de número oposto. Mas isto não será feito nesse vídeo. A definição de oposto vai ser postergada para o vídeo seguinte desta série. Nesse vídeo a gente vai se dedicar a demonstrar todas aquelas afirmações que eu fiz até o momento. Se você já tem um pouco de experiência com matemática, você vai perceber que não há nenhuma dificuldade grave em demonstrar todas aquelas propriedades. São todos exercícios de rotina que seguem das propriedades de números racionais e das definições envolvidas. Mas caso você ainda não tenha um bom traquejo em demonstrações, pode ser um bom exercício, pode ser bastante instrutivo acompanhar o restante desse vídeo. Fica o convite e bora lá, vamos demonstrar cada uma das afirmações que eu fiz anteriormente. Vamos começar verificando que, de fato, a soma de dois números reais, ou seja, a soma de dois cortes é de fato um corte, é um número real. Para isso, o que nós precisamos verificar? Todas as condições definidoras de corte de Dedekind. Nós precisamos, em primeiro lugar, verificar que a soma alfa mais beta é um conjunto não vazio. Como que verificamos isto? Ora, temos por hipótese que alfa e beta são números reais. Portanto, alfa e beta são cortes de Dedekind e, consequentemente, conjuntos não vazios. Logo, existe um elemento x em alfa e existe algum y em beta. Só que tanto alfa quanto beta são subconjuntos de números racionais. Portanto, esse x e esse y são números racionais. Uma vez que nós temos números racionais, nós temos a soma desses racionais, em que uma parcela da soma está em alfa e a outra parcela da soma está em beta. Esta é precisamente a definição de afirmar que o número q pertence ao conjunto alfa mais beta. E, consequentemente, como há um qzinho em alfa mais beta é não vazio. Beleza? Como sempre, pessoal, vou passar rapidamente pelas demonstrações. Qualquer dúvida, qualquer parte que não esteja muito elucidativa, use a área de comentários do vídeo. Vamos agora para verificar a seguinte condição. Precisamos verificar que alfa mais beta não é a coleção de todos os números racionais Q. Ou seja, precisamos verificar que existe um número racional que não está no conjunto alfa mais beta. Como que nós podemos fazer isto? Comece observando que, como alfa e beta são cortes, então eles são subconjuntos próprios dos racionais. Eles são coleções dos racionais, mas não toda a coleção dos racionais. Portanto, a gente pode pegar um x' e um y' na diferença entre q e alfa e na diferença entre q e beta. Ou seja, é um número racional
que não está no corte alfa, no caso de x', e um número racional que não está em beta, no caso, o y'. Ótimo, como x' e y' são elementos de Q, né, são números racionais, o conjunto, o número Qzinho está bem definido, é a soma de x' com y'. Como o Qzinho está bem definido, o Qzinho é claramente um número racional. O que precisamos verificar para completar a demonstração? Que esse Qzinho não está no conjunto alfa mais beta. Como que nós podemos fazer isto? Verificando que este Qzinho é maior do que qualquer elemento de alfa mais beta. E para isto, vamos considerar Azinho um elemento qualquer de alfa mais beta. Como o Azinho pertence a alfa mais beta, Azinho é da forma x mais y, com x em y e y em beta. Com x em alfa e y em beta. Muito bem, como x pertence a alfa, x é naturalmente um número racional. Sendo um número racional, há três possibilidades para x e x'. Ou x e x' são iguais, ou x' é menor do que x, ou x é menor do que x'. Observe essas três possibilidades. Quais delas ou qual delas se manifesta? Bem, claramente não é o caso de x ser igual a x'. Por que eles não são iguais? Porque x pertence a alfa, enquanto que x' não pertence a alfa pela escolha de x'. Por que x' não é menor do que x? Bem, porque x é um elemento de alfa é um corte e, consequentemente, fechado para baixo. Portanto, o x' pertenceria a alfa caso o x' fosse menor do que x. Então, também não pode ser o caso. A única possibilidade que nos resta é que x é menor do que x'. Temos, portanto, que x é menor do que x' e o mesmíssimo argumento nos convence que y é menor do que y'. Bem, se essas duas desigualdades são o caso, e como x, y, y' e x' são todos números racionais, a soma x com y é menor do que a soma x' com y'. Isso nos permite afirmar o quê? Que A é menor do que Q. Mas veja que, consequentemente, o número racional Q é maior do que A, qualquer que seja o número A pertencente ao conjunto alfa mais beta. Como nós pegamos um Azinho genérico, nós podemos aplicar a generalização e concluir que isto vale para todo Azinho pertencente ao conjunto alfa mais beta. Bem, se Q é maior que todo elemento de alfa mais beta, Q não pode ser elemento de alfa mais beta. E, consequentemente, Q não pertence ao conjunto e verificamos o que precisamos. Beleza? Ótimo. O que precisamos verificar agora? Que a soma é fechada para baixo. Ou seja, que se nós temos um elemento em alfa mais beta e alguém abaixo, um número racional menor do que esse cara que já está em alfa mais beta, então esse número racional Azinho também pertence a alfa mais beta. Como que nós podemos provar, como que nós podemos argumentar em favor disto? Comecemos com a hipótese que Q realmente pertence a alfa mais beta. Isso significa que Q pode ser escrito da forma x mais y, claro, com x elemento de alfa, y elemento de beta. Uma vez que A é menor do que Qzinho, A é menor do que x mais y. E, consequentemente, como tudo que temos em tela são números racionais, A menos y é menor do que x. Uma vez que A menos y é menor do que x, e x é um elemento de alfa, e alfa é um corte, alfa é fechado para baixo. Consequentemente, A menos y é elemento de alfa. Observe, portanto, que nós podemos reescrever o número A, ou o elemento A, como sendo A menos y mais y. Mas observe que escrever isto é dizer que Azinho é a soma de dois elementos, em que uma parcela da soma é elemento de alfa e a outra parcela da soma é elemento de beta. Esta é exatamente a definição de dizer que
Azinho pertence a alfa mais beta e concluímos o que precisávamos verificar, que, de fato, a soma é fechada para baixo. Precisamos agora verificar que a soma não tem maior elemento, ou seja, dado qualquer Qzinho no conjunto alfa mais beta, existe um outro elemento em alfa mais beta que é maior do que o Qzinho. Como que nós podemos verificar isso? De novo, vai sair pelas propriedades dos racionais e as definições envolvidas. Uma vez que Q é um número racional, Q é a soma de duas parcelas, uma delas em alfa, outra em beta. Observe o seguinte, uma vez que x está em alfa, então existe um x' também em alfa, tal que esse x' é maior do que x. Quem que nos garante isto? O fato de alfa ser um número real, ou seja, o fato de alfa ser um corte de Dedekind e, portanto, não ter maior elemento em alfa. A mesma coisa pode ser dita acerca de beta. Ora, uma vez que temos o x' e o y', podemos realizar a soma e, consequentemente, x mais y é menor do que x' mais y'. Isto nos permite afirmar que existe um elemento azinho no conjunto alfa mais beta, tal que azinho é maior do que o elemento Q. Com isto, concluímos que, de fato, a soma de dois cortes de Dedekind é um corte de Dedekind. E como os números reais são a coleção dos cortes de Dedekind, a soma, a adição de dois números reais é um número real. Beleza? Então, verificamos aquela nossa primeira afirmação de que a soma estava bem definida. O que precisamos verificar agora? Que a soma tem as propriedades esperadas, que ela é comutativa e que ela é associativa. Vamos verificar rapidamente a associatividade. Queremos verificar que, dados três números reais, alfa, beta e gama, não importa a ordem como a gente faça a soma. Bem, então vamos computar primeiro quem é o conjunto alfa mais beta mais gama. Veja que esse conjunto é nada mais, nada menos do que todos os elementos da forma x mais u, em que a componente x da parcela pertence a alfa e a componente u pertence a beta mais gama. Só que esse u, como ele é um elemento de beta mais gama, ele é alguém da forma y mais z, em que y é um elemento de beta e z é um elemento de gama. Vamos computar agora a soma primeira de alfa mais beta. Do modo análogo, esta soma é da forma A mais Z, em que A é um elemento de alfa mais beta e Z é um elemento de gama, pelo mesmo argumento utilizado antes. Isso é da forma x mais y mais z, em que x está em alfa, y está em beta e z está em gama. Veja que nós transportamos a associatividade dos cortes para a associatividade dentro da definição da soma. Só que essa definição dentro da soma é uma soma em Q, e ela é associativa. A soma de números racionais é associativa, e, portanto, esses dois conjuntos são os mesmos conjuntos, e a associatividade está verificada. Precisamos verificar agora que a soma é comutativa, e eu não farei isso, eu vou deixar para vocês verificarem. Verificar a comutatividade da adição, melhor dizendo, é muito simples, é até mais simples do que o caso anterior, é uma simples consequência da comutatividade da soma racional e fica como exercício. O que nós vamos fazer agora é verificar que o zero, como definido, de fato é um corte de Dedekind e depois que ele é, de fato, o elemento neutro da soma. Como que nós podemos verificar que esse conjunto, como definido, de fato é um corte? Primeira coisa, que é uma coleção de números racionais, é óbvio pela definição. Agora precisamos verificar que essa coleção ela é não vazia. E de fato ela é não vazia, pois o número racional menos 1 pertence a ela. E o número racional menos 1 pertence a ela porque o número racional menos 1 é menor na ordem racional do que o racional 0. Precisamos verificar que ela não é a coleção de todos os racionais. E esse também é o caso, pois o número racional 1
não pertence a esta coleção. E não pertence a esta coleção, pois o número racional 1 não goza da propriedade que define a coleção. E a propriedade que define a coleção é ser um número racional menor do que zero. Ótimo, vamos verificar agora que esta coleção é fechada para baixo. Ou seja, que se nós tivermos que Q pertence à coleção e A é menor que Q, então o Azinho também pertence à coleção. Mas isso vai ser direto, porque veja que nós temos por hipótese que A é menor que Q, e Q é menor do que o racional zero, pois Q é um elemento da coleção que é o corte de Dedekind número real zero. Sendo Q menor do que zero, então nós temos que A é menor do que zero, pela transitividade da relação menor para os racionais. Se A é menor do que zero, A goza da propriedade que define a coleção, que é o corte, e, portanto, A pertence ao corte, A pertence ao corte não, né? A gente ainda não sabe que é um corte, estamos verificando que é um corte, A pertence à coleção que nós estipulamos, que é o número real zero. Precisamos agora verificar que esta coleção não tem maior elemento, ou seja, precisamos verificar que se Q está na coleção, existe outro elemento da coleção que é maior do que Q. Bem, se Q está na coleção, então Q é um racional menor do que zero. Mas a gente já sabe pela definição dos números racionais que os racionais são densos, ou seja, dados dois números racionais quaisquer, sempre existe um outro número racional entre eles. Portanto, existe um Azinho em Q, tal que Azinho está entre o Qzinho e o zero. Portanto, existe de fato, né, um Azinho que pertence a essa coleção e é maior do que Q, maior do que o Qzinho que nós tínhamos. Isto completa a demonstração, isto completa a verificação de que, de fato, nós temos que esta coleção, como estipulada, é um corte de Dedekind. Beleza? Então, esta coleção é um número real, de acordo com a nossa construção, segundo a qual os números reais são precisamente os cortes de Dedekind. O que falta a gente verificar para concluir o vídeo? Exato, precisamos verificar que este número real que estamos chamando de zero tem a propriedade esperada do zero. Em particular, precisamos verificar que ele é elemento neutro da adição de números reais. Bem, como que nós verificamos isto? Vamos esclarecer o que nós queremos demonstrar. A gente quer verificar que para todo alfa, que é um corte, alfa mais zero é igual a alfa. Observe que alfa mais zero é um conjunto, alfa também é um conjunto. E uma maneira de mostrarmos a igualdade de conjuntos é mostrando que um deles está incluído no outro e reciprocamente. Vamos começar mostrando que alfa mais zero está contido em alfa. E para isso nós tomamos um elemento qualquer neste conjunto. Se Q é um elemento de alfa mais zero, então Q é da forma x mais y, com x em alfa e y em zero. Observe que isto diz que y é menor do que zero. E como Q é x mais y e y é um racional negativo, Q, portanto, é menor do que x com x pertencente a alfa. Ah, mas espera aí, alfa é um corte. X é um elemento do corte. E Q é menor do que esse elemento. Ah, então Q está nesse conjunto alfa, pois cortes são fechados para baixo. Combinado? Deste modo, como Q é qualquer elemento de alfa mais zero, concluímos que alfa mais zero está contido em alfa. Ótimo, vamos agora fazer a recíproca. Vamos tomar Qzinho um elemento qualquer do corte alfa e concluir que Qzinho pertence a alfa mais zero. Para isso, observe que uma vez que Q está em alfa, o que nós podemos escrever? Ah, alfa é um corte. Alfa é fechado para baixo, alfa é não vazio, alfa não são todos os racionais, alfa não tem maior elemento. Uma vez que alfa não tem maior elemento, existe um Azinho em alfa, tal que esse Azinho é maior do que Q. Ora, consequentemente,
nós temos que Q menos Azinho é um número racional negativo. Sendo um número racional negativo, este número racional é um elemento do conjunto zero, né? Do conjunto que é o corte que nós estamos chamando de zero. Então nós podemos escrever o próprio Q, né, como sendo a soma de duas parcelas A e B, sendo que uma delas está em alfa e a outra está no corte zero. Deste modo, nós temos que o próprio Q pertence ao conjunto alfa mais zero. E concluímos que alfa está contido em alfa mais zero, encerrando com isto a demonstração de que, de fato, o zero, como definido, é elemento neutro para a soma. Qualquer número real, qualquer corte somado à definição que nós apresentamos de zero, resulta no próprio corte, no próprio número real. Ok? Ótimo, então demos mais um passo importante na definição dos números reais. Já sabemos que os números reais são ordenados, que toda a coleção não vazia e ilimitada de números reais tem supremo. Sabemos como realizar a adição de números reais, sabemos quem é o número real zero. Quais são os próximos passos? Definir o oposto, definir o produto de números reais, ou seja, definir o produto de cortes. Isto será feito nos próximos vídeos desta série, porque este vídeo vai ficando por aqui. A você que me acompanhou até o final, muito obrigado. Como sempre, caso tenha alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, escreva na área de comentários do vídeo. Caso goste do conteúdo e caso seja possível, considere se tornar membro do canal Ad Infinito. Em breve nós teremos novidades para os membros e me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau.